Você já se perguntou se você deve utilizar o RM ou o SQL nas suas aplicações? Se tem uma boa prática, se tem a melhor escolha, o que você deve levar em consideração? Então, eu vou conversar com vocês justamente disso. E se você quiser também dar uma olhadinha em dois códigos diferentes, utilizando o SQL e o RM com Python, fica aqui comigo que a gente vai falar brevemente sobre essas duas questões, quais seriam as vantagens e também os melhores casos de uso ali para essas duas abordagens. Vamos lá? Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Antes de a gente começar, eu vou dar uma chamada para vocês. Me conta aqui embaixo qual a experiência de vocês com RM e SQL, que assim a gente troca ideias, ajuda outras pessoas e aí me fala de algum ponto que você acha que é super interessante nessa escolha. Muito bem, gente. Então vamos lá. Eu estou entrando aqui no tutorialzinho que eu acabei criando para o SR e se vocês quiserem também verificar outros temas, a gente tem geralmente aborda mais aprofundadamente dentro do site, tá? Então, e se você também quiser saber outras questões sobre o banco de dados, vai estar aqui em cima. Ao longo do vídeo vai estar cards interativos aqui para vocês possam ir para outros assuntos relacionados. Então, muito bem. Para quem não sabe o que é o RM significa Object Relational Mapping. Então, mapeamento do mundo da programação e orientação a objeto para o mundo do relacional. E se a gente for perceber, eles conversam de maneira bem assim complicada. A gente precisa mapear, porque lá os objetos, as classes, são bem diferentes da maneira que a gente estrutura os nossos dados dentro de um banco de dados relacional, certo? Então a gente precisa, dentro da aplicação, fazer esta conversa entre os dois mundos, de maneira que a gente consiga recuperar as informações do banco de dados para expor na nossa aplicação. Perfeito? Mas aí, existem duas formas diferentes da gente conseguir recuperar as informações a partir de um banco de dados. E a primeira delas é o RM. E, geralmente é a primeira a ser utilizada pelos desenvolvedores mais novos, né, que estão ali começando, porque a interface dela, né, o jeito que a gente faz para consultar informações em um banco de dados é muito mais simples do que você aprender o SQL. Por quê? Vamos lá, então. Se a gente der uma olhadinha nessa questão aqui e verificar, né, nesse exemplo, por exemplo, aqui, é muito parecido com orientação a objeto. A gente está chamando métodos. Né? Eu vou mostrar já em Python como é que fica, mas o que acontece aqui é que se eu for executar um select statement, eu vou selecionar, chamar o método select, passar a tabela que eu vou utilizar, e aí você tem um outro método associado que é o where, ou seja, eu vou selecionar os usuários quando eu tiver dentro do user o nome dentro do match com essas duas opções, certo? Então você percebe que é bem simples, é muito parecido com programação. Em contrapartida, como que seria? Isso aqui é uma query muito simples, tá, gente? Como que seria isso aqui, vou até aumentar um pouquinho, no SQL, dessa forma. Então, perceba que há uma diferença. Então, você precisa estar entendendo ali o que seria no SQL, né? Se você não conhece SQL, não tem vivência com isso, gente, eu estou criando uma playlist aqui voltada especificamente para quem precisa utilizar o SQL para consulta das informações, de maneira bem prática, bem hands-on e bem objetiva. E aí eu estou utilizando, que é bem legal, diversos questionamentos, né? Não estou simplesmente recuperando informações. A gente cria uma pergunta sobre o contexto e executa a query. Então, está aqui em cima a playlist. E muito bem, a gente desse conhecimento, a gente precisa entender o que seria o SQL para poder utilizar dentro da aplicação. Então, muitas pessoas acabam optando pelo ORM. E como que seria isso com o Python? Né? Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Eu vou entrar aqui no meu repositório do GitHub e eu tenho essa core aqui, que seria com o SQL Core, do SQL Alchemy, e aqui eu tenho a URM do SQL Alchemy, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Aqui seria, olha só que interessante, quando a gente cria na aplicação, a gente cria uma classe com as informações, equivalente à tabela lá no mundo relacional. Mas aí, quando a gente executa, deixa eu rolar para baixo, aqui. Quando a gente executa um statement SQL, é simplesmente uma chamada de métodos. É muito parecido, né, com a utilização do método dentro do mundo de orientação a objeto. E a gente recupera as informações e printa, tá? Tem ali maneiras específicas de a gente poder puxar essas informações. E como que seria isso com a SQL Core, Juliana? Eu estou falando de maneira geral, tá, pessoal? Se vocês quiserem mais a fundo, vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou deixar na descrição esse artigo. O SQL Core é basicamente o seguinte. A gente vai pegar, vai colocar dentro de uma variável a query que a gente quer executar e vai submetê-la ao banco de dados através de um método execute. Então, por exemplo, se eu quiser verificar dessa forma aqui, eu faço SQL, search, seria o nome da variável, test, que é um recurso utilizado da própria SQL Alchemy, e eu escrevo simplesmente o que eu estou querendo recuperar ou inserir nesse caso, certo? E o que é de interessante, né? Antes de eu
antes de eu falar sobre a grande vantagem de utilizar o SQL dentro das aplicações, deixa eu mostrar isso para vocês no Python. E aí, aqui embaixo, eu tenho duas execuções de statements SQL, certo? Eu tenho um insert e eu tenho um select, tá? Pontuação. Isso aqui, gente, foi derivado de um curso. Esse é um ambiente de teste, tá? Então, esse SQL, asterisco from user, não se faz em ambiente de produção, não se faz em vida real, ok? Isso que a gente geralmente usa alinhado a um limite, um determinado valor, né? Para a gente limitar as instâncias que são recuperadas, para que a gente possa entender, principalmente quando se usa Postgres, para que a gente possa entender como é que está a estrutura da nossa tabela, tá? Então, a gente simplesmente escreve a query e submete essa query, tá? Na engine, utilizando o execute. Se você quiser que eu fale sobre esse tipo de coisa aqui, cria a aplicação com Python, aí me fala nos comentários que eu posso trazer também. Isso aqui é mais para a gente exemplificar as diferenças entre o RM e o SQL. Então, você perceba que são duas abordagens diferentes, né? Quando eu utilizo o RM, quando eu utilizo o SQL. Bom, o RM ele tem a vantagem de ser simples, fácil entendimento. E na grande maioria das vezes, a gente está utilizando aquele famoso CRUD dentro das aplicações. Então, create, read, update e delete, certo? Então, quando a gente está lidando só com esse escopo, perfeito, usa o RM. Então, assim, dentro do que eu acredito, tá? Do que geralmente eu uso e que eu já ouvi de vários outros profissionais, é que é interessante a gente utilizar o SQL quando a gente está lidando com os cenários mais complexos. Aí imagine, essa query não é tão complexa assim, mas é uma query um pouquinho mais grandinha, com outros recursos ali que não são tão triviais no RM. Então imagine você pegar esse exemplo e ter que transcrever isso para o RM. Muitas vezes, o tempo que você vai levar para aprender, o tempo que você vai levar pesquisando dentro da documentação, para você criar isso, o equivalente disso com o RM, não vai ser proveitoso. É muito melhor você aprender SQL, que vai ser mais uma skill que você tem. E, novamente, se você quiser aprender, está aqui em cima. E você consegue otimizar o seu tempo. Porque em casos específicos em que você tem uma queries complexas, principalmente voltado para análise de dados, você consegue escrever isso em SQL e poupa tempo dentro do desenvolvimento da sua aplicação. Perfeito? E ainda consegue otimizar, porque a gente tem muitas questões de otimização queries SQL. Perfeito, gente? Então, é isso. Seria nessa forma aqui. Eu coloco aqui embaixo um resuminho do que eu falei. Então, na verdade, esse artigo, eu resumi no vídeo o que eu falei dentro desse artigo. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição. E se vocês quiserem outros assuntos relacionados, me conta aqui também. E me conta qual foi o fator que te fez decidir entre o RM e o SQL. Que, gente, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente explica quais foram as nossas experiências, mais a gente ajuda o outro, mais a gente troca ideias e a gente consegue novas informações. Então, até o próximo vídeo.